Todo mundo que está inscrito aqui no canal, para todo mundo que está chegando, valeu pelo carinho, like no vídeo me ajuda bastante, tá bom? Vamos falar do Palmeiras porque houve um anúncio, né, uma solenidade nesta segunda-feira, no começo da semana, com essa apresentação do novo patrocinador master. A despedida, o fim de uma era, né, da Crefisa, depois de quase 10 anos, ou cerca de 10 anos, de um patrocinador muito forte que ajudou o Palmeiras a se reerguer depois de momentos e anos bem complicados, né? Ainda sob comando do Paulo Nobre, depois Maurício Gagliotti e agora, consequentemente, a Leila Pereira. E desde Paulo Nobre, né, que também investiu muito no clube e depois... né, houve até uma rusga aí, né, entre os presidentes aí, né, ele se sentiu traído pelo Gagliotti, que era o seu homem forte do futebol, não concordava com muitas coisas da Leila, mas a Crefisa já também aportava dinheiro na época do Paulo Nobre, que também investiu no clube, e a Crefisa tratou de quitar essa dívida de uma forma rápida com o Paulo Nobre, uma dívida que era para ser paga em muitos anos para não ter qualquer vinculação com o ex-presidente, aquela disputa de ego, né, do tipo eu ajudei mais o clube do que você, enfim, desnecessário. O fato é que o Palmeiras colheu frutos, especialmente por conta desses gestores, né? Todos foram importantes. Paulo Nobre, o Maurício Gagliotti e agora, consequentemente, a Leila. E aí, assim, a Crefisa, que investiu muito no clube, percebeu que nos últimos anos, com o avanço das bets aqui no Brasil, os valores começaram a ficar defasados, né? E o Palmeiras começou a ficar atrás nesse sentido. E aí, fechou com a Sporting Bet, que fez o anúncio, né, como a patrocinadora, um contrato de 3 anos de 100 milhões de reais anuais. É o contrato, podendo chegar até mais ainda com metas estabelecidas, mas enfim, um aporte que o Palmeiras não confirma, mas via bastidores a gente tem essa informação de 100 milhões de reais anuais. Nesse anúncio, a Leila concedeu uma entrevista, e uma entrevista daquelas que a gente sabe como ela sabe falar e sabe como repercute. Inicialmente ela falou sobre o patrocinador, exaltou muito a Crefisa, né, que se despede, mas com muitos serviços prestados ao clube, e a Leila tinha dado uma declaração, né, polêmica também, o ano passado, dizendo que quando ela deixasse de investir no Palmeiras, o Palmeiras acabava, o Palmeiras voltava para a Série B, para não sei o quê, aquela coisa toda, né? A Leila, ela tem muitos méritos, merece muitos elogios pela brilhante gestora que é, como a empresária que é, né, fora do futebol, e depois quando chega no Palmeiras ela continua, né, administrando, gerindo, tem as suas posições firmes dentro do futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro precisa de figuras como a Leila. Agora, tem vários momentos que ela perde a mão exatamente por essa personalidade, por esse temperamento, né? E não é à toa, né, que ela conquistou tudo que conquistou na vida por conta dessa personalidade. E não vai mudar, né? Então, assim, cada um, cada qual. Também não vou aqui ficar julgando. Escolhas e consequências, né? Ela escolhe agir assim e tem as consequências. Muitas vezes ela perde a mão, como dizer, né, que se ela parasse de investir no clube, o clube acabaria. Aí ela passa a impressão de que ela se sente maior do que o clube. E isso não é verdade, pelo menos nessa declaração. Não vou falar que ela faz isso ou fala disso ou se sente assim o tempo inteiro. Estou falando dessa declaração específica. E aí falou sobre o mercado, por exemplo, né? O Palmeiras investiu muito na contratação do Facundo Torres, do próprio Paulinho. E aí ela interrompe o Silvestre, né, meu amigo da Gazeta lá que estava fazendo a pergunta, dizendo: e vem mais. A gente não vai parar por aí, o Palmeiras está no mercado. Ou seja, o Palmeiras está tentando contratar. Foi questionado sobre o Andréas Pereira. Eu tenho uma informação ao atleta de que o negócio dificilmente vai acontecer, tá? Eu não consegui apurar mais detalhes disso, mas eu recebi de pessoas ligadas ao jogador de que dificilmente ele vai sair do Furra, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras insiste. E o GE tem dado notícias constantes, né, o Globo Esporte ali, de que o Palmeiras chegou a alinhar salários com jogadores, que estaria próximo, está tentando seduzir o Furra. A informação que eu tenho via jogador é que ele não quer sair de lá por enquanto, ou pelo menos voltar para o futebol brasileiro para um clube que não seja o Flamengo. Essa informação ela pode ser desmentido e derrubado a qualquer momento, tá? Não estou cravando aqui que ele não quer jogar no Palmeiras, não é isso, porque amanhã ele fecha com o Palmeiras, a gente sabe como funcionam essas coisas, mas inicialmente não é a prioridade dele vir para o Brasil, tá? Eu sei porque tem muita gente dizendo que ele tá louco para jogar no Palmeiras, ele já se acertou com... Não é a informação que eu tenho, e se ela estiver errada, não tem problema, tá? Agora, o Palmeiras continua, e a Leila deixou muito claro isso,
que está negociando, que está tentando e que seria um grande jogador ali, né, para compor o elenco, não desistiu ainda da contratação do Andréas Pereira. Sobre o Jorginho, inclusive, ela foi questionada, né, que não tem nada. Sobre o John Arias, falou que é um grande jogador, elogiou muito o John Arias, mas que conversou com o Mário Bittencourt e que ele não quer negociar o John Arias para o mercado interno. Ou seja, teve aquela tenteada, né, do tipo, e aí? Ou seja, o Palmeiras procurou, porque ela não teria dito tudo isso, não teria elogiado o jogador, não teria dito que teve a conversa com o Mário Bittencourt. Então o Palmeiras tentou contratar o John Arias, mas como outros clubes, tá, aqui no Brasil. Mas não teve negócio. O John Arias não vai sair do Fluminense, pelo menos para o mercado interno, segundo o presidente do Fluminense, segundo a presidente Leila Pereira. O Vitor Reis. Cara, o Vitor Reis é um negócio maluco, porque ela chegou a dizer que não ia revelar valores, que ia tentar segurar ele até o Mundial, que o Palmeiras não colocou o Vitor Reis à venda, que ele foi procurado e que eles estão tentando encontrar o melhor valor, que inicialmente a proposta não agradou, que ela não ia falar em valores e tudo mais. E aí, no final da noite, aí, a gente já teve a informação, o André Hernan que publicou, ele que está acompanhando muito esse caso desde o começo, de que os valores não chegariam aos 40 milhões de euros inicialmente divulgados, mas chegaria próximo, 35 milhões de euros, mais de 220 milhões de reais, e inclusive fazendo com que o Vitor Reis saísse agora do Palmeiras. Ele que recém completou 19 anos. Então, a tendência é que o Vitor Reis esteja se despedindo do Palmeiras. A Leila já tinha confirmado na entrevista durante o dia da negociação que os valores estavam chegando próximos, que eles estavam conversando, que ela ia ver, ia tentar segurar ele até metade do ano, que não tinha nada certo, aquela coisa toda, mas aí, e depois, né, na sequência, já rolou a venda. Ela falou também sobre, e aí voltando, né, sobre essa questão do mercado, né, que o Palmeiras está no mercado, está agressivo e tudo mais. Ela usou algumas expressões interessantes do tipo assim, eu repensei muita coisa, o sucesso não te faz enxergar tudo, né? Você fica com a visão meio turva, meio embaçada. Então eu percebi que eu precisava mudar a postura do Palmeiras, sempre olhando, né, com o departamento de futebol e tudo mais, mas que a gente precisava, em outras palavras, né, gente? O Palmeiras entendeu. Ela disse que não ficou satisfeita com o ano passado. Eu sei que o torcedor é muito exigente, mas eu também sou. A gente foi tripaulista, tudo mais, vice-campeão brasileiro, mas eu queria mais. Eu queria mais e o torcedor também. O que ela percebeu? Que nos últimos anos, e aí essa é uma... Não vou jogar confete em mim, tá? Mas era uma briga que eu tinha com os meus colegas do Jogo Aberto, inclusive, dizendo assim, gente, o Palmeiras, ele fatura para investir muito mais do que investe. O Palmeiras muitas vezes depende de jogadores medianos, jogadores que têm potencial, jogadores que podem maturar ali na frente, mas que não são jogadores que resolvem a tua vida. Ok, eu sei que o Palmeiras contratou o Felipe Anderson ano passado, que ainda não aconteceu, o próprio Maurício, né, do Inter, tirando o Maurício, que é um jogador que teria mercado na Europa, foi lá no mercado interno e buscou o cara. Mas assim, ótimos jogadores, mas não são jogadores para resolver o teu problema, na minha avaliação. Eu acho que o Palmeiras ele começou a contratar jogadores do tipo, não, pega um cara ali, pega um Piquerez aqui, que é ótimo, que é excelente, né? Depois do Matias Vinha, vamos olhar no mercado sul-americano, o lateral Jai, o Aníbal Moreno, ótimos jogadores, ninguém discute, o Richard Rios, mas assim, cadê aquele jogador que resolve? E aí eu tô falando, obviamente, dos homens de frente, né? Porque aí o Palmeiras dependeu de mais uma joia da sua base, do Estevão, do talento do Abel Ferreira, de manter esses caras motivados até o final, e na última rodada ele nem conseguiu, né? Porque perdeu em casa pro Fluminense, porque já viu que o título tinha ido embora, e eu imaginei, não, o Palmeiras vai esticar a corda até o final. Não conseguiu, mas até a última rodada o Abel conseguiu mobilizar os caras. E o Flaco Lopes, né? Ou o Rony. Então, assim, o Palmeiras dependeu muito dos gols do Veiga, que voltou a jogar um bom futebol no segundo semestre, o Estevão, e, cara, e foi isso, né? Então, assim, cadê aquele cara? O Palmeiras entendeu que precisava mudar esse comportamento e a Leila revelou isso nessa entrevista. E aí vem a cereja do bolo, né? Quando ela foi questionada sobre o Rony, de que o Rony poderia sair, aquela coisa toda, que tem propostas e tal, ela decretou que o Rony estaria num fim de ciclo e que ela entende na sua vida como empresária fim de ciclos totalmente naturais
que inclusive a Crefisa encerrou o seu ciclo ali no Palmeiras e vida que segue, e que os jogadores, tem alguns jogadores que encerraram o seu ciclo. Ela entende que o Rony encerrou o seu ciclo. Que negociou com o Fluminense, não houve um acerto, que tem outras propostas chegando e que se o Rony não se acertar com ninguém, né? Porque inclusive o Palmeiras já topou. Ela chegou a dizer o seguinte: não, o Palmeiras aceitou, né, que não houve o acerto com o jogador. Então, se não houver esse acerto, o Rony vai continuar dedicado, é um atleta dedicado, um atleta com serviços prestados, é um excelente profissional, ele vai continuar nos ajudando da maneira que for. Então, ela praticamente, né, disse para o Rony: ó, se chegar, pode levar, se acerta com o cara e vai embora, porque acho que encerrou a participação dele no Palmeiras. Ela decretou isso, tá? E aí, ela foi questionada sobre o Dudu na sequência. Ó, será que, né, tudo isso, né, essa maneira que vocês estão tratando é para não acontecer o que aconteceu com o Dudu? E aí ela fala: completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu, a manchete. Antes disso, ela fala: o Dudu procurou o Cruzeiro, e aí ela fala: depois de 9 meses de lesão, com todo o tratamento que nós damos para todos os atletas, né, para não dizer que ele recebeu um tratamento especial, retornou, negociou com outro clube, procurou o Cruzeiro, o Palmeiras aceitou essa proposta, uma proposta vantajosa, eram 20 milhões de reais na época. De repente ele resolveu não ir mais e o Palmeiras jogou esse dinheiro na janela, porque aí ele sai ao final do ano, a gente entendia ali que o ciclo dele tinha se encerrado e pelo visto eu estava certa, segundo a Leila. Ele fica até o final do ano e sai sem render nenhum real para o Palmeiras. E saiu daquela maneira, como todo mundo já sabe. É forte, cara. É forte. Porque, assim, eu sei que tá todo mundo dividido aí, né? Tem gente do lado da Leila, tem gente do lado do Dudu. E eu não tenho procuração para defender nenhum dos dois. Eu acho forte quando você fala isso de um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Cara, o Dudu, ele obviamente cometeu seus erros. E acho que não foi legal a maneira como ele, naquele momento, ensaia uma saída e depois volta atrás. Não foi legal com o Cruzeiro, com o Alexandre Matos. O Cruzeiro anunciou ele, com o próprio Palmeiras. Agora, cara, vamos tentar. Não dá para você tratar os desiguais de forma igual, né? E o Dudu é um dos maiores jogadores da história inteira do Palmeiras. Você pega a história inteira do Palmeiras, de todas as academias que tem grandes craques, o Dudu tá lá no bolo. O Dudu tá no meio dos tops, dos principais. Ele muda a história do Palmeiras a partir de 2015, com outros tantos jogadores, técnicos e tudo mais, mas é o Dudu é o símbolo dessa terceira academia. É o Dudu, junto do Veiga, do Gustavo Gomes, tem vários. Mas o Dudu, para mim, ele é o maior símbolo a partir de 2015. E aí é difícil, cara. Porque quem sofre com tudo isso é a instituição. É a instituição que tem a imagem arranhada, é o torcedor que fica dividido, se degladiando, fica colocando numa balança, né? Quando, na verdade, a Leila está presidente. E ela vai marcar uma história importante. Mas, cara, o Dudu... Eu não sei se a Leila é um ídolo do Palmeiras. Eu ia falar ídola, né? O correto do português é o ídolo. Mas o Dudu, cara, o Dudu é um dos maiores protagonistas do Palmeiras. E aí? Difícil, né, cara? Triste, na verdade, a gente falar sobre isso. E a maneira como a Leila conduziu, por mais... Fala, galera! Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Verdão. Como a gente já viu aí no vídeo anterior, né, a questão do Andrés Pereira tá um pouco complicada, mas ontem a dona Leila falou que teria mais reforços para a temporada de 2025, porque sentiu que precisava. Eu falo isso há um bom tempo, né? Falo isso há um bom tempo, inclusive falei em uns grupos aqui de WhatsApp, e o pessoal riu, debochou de mim, né? Eu falei, final do ano a gente vai ver se o Palmeiras vai ganhar alguma coisa do jeito que as coisas estão indo aí. Tomara que não contrate ninguém, continue sendo campeão. Uma hora não dá certo. O Brasileirão ali de 23 foi muito pelas falhas do Botafogo
do que por mérito do Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras teve mérito, mas se a gente colocar, foi mais por falhas do Botafogo do que mérito do Palmeiras, né? A tendência é que o jogador saia agora, não fique por mais tempo, não jogue o Mundial de Clubes. É uma necessidade até do City para essa temporada que está no meio na Europa. Sobre Dudu e Rony. O Dudu, a Leila ontem, né, depois do evento, mostrando a nova patrocinadora do Palmeiras, criticou bastante o jogador e também falou sobre um fim de ciclo para o Rony, mas que se o Rony quiser ficar, fica à vontade porque ele é muito bem-vindo dentro do Palmeiras. Então vamos escutar o que a Leila Pereira falou sobre os dois atacantes. Então, com relação ao Rony, é um grande atleta, já nos proporcionou muitas alegrias, mas realmente tem uma negociação com o Clube Carioca, eu vou te falar até o Fluminense, tá? Pelo Palmeiras estaria tudo ok, mas precisa se acertar, o Fluminense precisa entrar num acordo com o atleta. O Rony já, como eu volto a repetir, ele já nos proporcionou alegrias imensas, mas eu acho que seria até bom para ele, novos ares. Tá? Mas se ele entender que não, o Rony é um atleta muito querido, ele continuará no Palmeiras até o fim do seu contrato. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. São situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. O Dudu que poderia ter ido para o Cruzeiro no meio do ano, uma proposta muito alta. Ele acabou não indo para o Cruzeiro no meio do ano e acabou indo depois do Campeonato Brasileiro. Depois ele fez uma postagem, depois do que a Leila falou ontem, até ofensiva na parte final ali, mostrando os troféus e questionando a história da Leila Pereira. E pelo Rony é isso, não quis ir para o Fluminense, mas para a Leila já é o fim de ciclo também para o atacante. Hoje a imprensa tem muita gente aqui, porque hoje o Facundo Torres será apresentado, daqui a pouco a gente vai estar lá dentro também, mas volto com vocês aí no estúdio para falar um pouco mais sobre esse Palmeiras, Mari. Bom, ele nunca deveria sair pela porta dos fundos, porque ele é um símbolo gigante. Pode falar. Desculpa te interromper, Marra, porque aí eu vou colocando assim, eu tenho que fazer meu papel de incrementando o debate. Mas, pelo amor de Deus, longe de mim defender dirigente, tá? Porque a gente sabe que no futebol como as coisas funcionam. Mas, normalmente, a narrativa é sempre assim, o jogador ele tem que ser protegido, ele é santo, ele nunca erra, a torcida... E aí, porque são dois seres humanos no fim da história, sempre sobra o dirigente errou, o dirigente aquilo, o dirigente... E aí, nesse caso, a Leila. Não tem um direito... Nesse caso qual? Eu ainda não falei do Dudu. Tá, não, a gente vai entrar na parte do Dudu errou, que eu sei que você, como ser humano, não tem nem como defender isso. Sim. Mas eu digo do direito do dirigente de, como o Vitor fez sobre o Zaratio, de, olha, não é sempre assim que as coisas funcionam. Às vezes os jogadores também não colaboram e eles saem sempre como Santos, mas aconteceu isso, e o caso do Dudu foi esse. Não foi isso que a Leila tentou fazer? Olha, chega de também só proteger o jogador. O jogador que sair, o jogador causou prejuízo. Talvez eu entenda, talvez eu tenha, como ser humano, uma leve concordância, mas o que fica é o torcedor. Não é uma relação do presidente ou da presidente com... O que fica é o que esse jogador fez com milhões de torcedores. Milhões de torcedores se apaixonaram novamente pelo clube por causa dos gols. Milhões de torcedores se apaixonaram novamente pelo clube porque levantaram taças. Porque ele levantou taças. Então, assim, por mais que eu entenda que sim, o jogador acaba sendo muito mimado mesmo, e se você não está fazendo o que ele quer, ele treina de cara fechada, ele não sei o quê, eu entendo tudo isso. Só que você não pode desprezar que é ele que vai fazer o clube ficar lotado para comprar a camisa número 7 de novo.
É ele que faz. Então, assim, a conduta do Dudu, agora a gente entrando rapidamente no Dudu, eu acho que o Dudu ficou incomodado demais também. Não era para ficar incomodado. Sim, era para estar, não sei o que, gente, ó, já estou vivendo outra coisa, estou treinando, vou jogar, tal. E ele estava indo, assim, de uma maneira, não precisaria dar resposta, senão a resposta estaria sendo só a Leila. Ele quis dar a resposta e a resposta estava indo assim num empate. Até que ele desequilibra, quando a gente até borrou ali as 4 letrinhas. Ele não pode fazer isso. Aí ele acaba indo... Ele pode perder a razão. Aí ele perde a razão. Porque existem 4 letrinhas que ele posta e que a gente borrou. O Dudu tá muito ativo nas redes sociais. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui com o celular, porque o Dudu fez um comentário num post do Benja, no Instagram, falando muito sobre a Leila. Coisas como... Essa aí, falando sobre a Leila, só fala as coisas na lata pela imprensa, porque cara a cara ela não fala, dizia até que me amava, parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, mais falsa do que nota de R$2, ela gosta do like, não cai nessa não, todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, ainda vou poder falar tudo o que penso dessa presidente. Hoje eu defendo um clube que me abriu maravilhosamente bem, né, as portas, respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas. Mas toma cuidado quando for postar algo sobre ela. Declarou uma guerra. Caramba! Era o que eu ia comentar quando o Marra estava aqui, enfim, dando o seu comentário sobre o assunto. Os dois levaram para o pessoal. Esse para mim é o ponto-chave dessa questão. Profissionalmente, o Dudu entregou, a gente mostrou aqui, não tem discussão. É indiscutível a história do Dudu no Palmeiras. Só que a questão dele ter quase saído para o Cruzeiro no meio do ano, a Leila deixou isso bem claro, que ela ficou pé da vida na ocasião e ela não esqueceu. Só que essa parte, enfim, saiu, aconteceu, não foi naquele momento, por conta da torcida, como o Marra falou. O ídolo do torcedor é o jogador. O ídolo do torcedor são os jogadores. Não saiu por conta de movimento de parte da torcida e tudo mais, sai agora para o Cruzeiro no início da temporada, final, início, enfim. E aí ela vem de novo tocar no mesmo assunto. E aí, por exemplo, eu fico pensando assim, o Dudu, não estou aqui defendendo o Dudu nem protegendo nenhum dos dois, tá? Só estou comentando que, na questão do... Ela fala isso, o Dudu... provavelmente ali ainda como empregado do Palmeiras, funcionário do Palmeiras, guardou as coisas dele, chega aqui agora, como ele já não é mais funcionário do Palmeiras, ele explode pro pessoal. E aí a foto já seria, sem nada, a foto seria uma resposta. Sem nada, tá? Mas aí ele chega no final, como a gente borrou, como o Marra lembrou bem, ele perdeu completamente a linha, perdeu completamente a razão ali. Enfim, agora ele está respondendo ainda mais, porque os dois levaram pro pessoal. É que nem, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, todo mundo aqui tem um time, a gente sabe disso, claro. E a gente conversa, muitas pessoas veem problema nisso, eu não vejo problema. E aí tem vezes que você me pergunta alguma coisa, eu te pergunto, a gente respira fundo, para justamente separar as coisas e vir aqui e fazer a nossa questão profissional e não o lado pessoal. Não é? Perfeito. E não o lado pessoal. E os dois, para mim, os dois se perderam completamente. Tanto a Leila quanto o Dudu na questão de deixar o lado pessoal falar mais alto. E aí agora eles estão trocando farpas. Esse mês de janeiro, que geralmente é um mês mais morno e tudo mais. E os dois estão trocando farpas e estão alimentando burburinho de um de cada lado. E não vai fazer bem a nenhum. Não vai fazer bem, não vai mudar nada, sabe? A gente tem a imagem do comentário do Dudu, mas pode complementar, Marra. Não, já completei, não. Não, era isso que você estava falando. Não faz bem pra ninguém, né? Não faz bem pra ninguém. E não vai sair um vencedor, nada. O Dudu criou uma situação porque o Dudu quis e o Dudu não bancou o que ele quis sair. O Dudu, quando viu o barulho, falou, opa, eu não, não sou eu não. Não sou eu não. Então, pra mim que horas o Dudu iria assumir a responsabilidade dele? Então, mas ele... E aí você vai pra presidente, que tá fazendo o papel dela, o Dudu. Eu ia vender o Dudu que saiu, o Dudu procurou o Cruzeiro, o Dudu ia ser vendido, ele não quis. Quando o bicho pegou, ele resolveu cair fora. Agora,
eu entendo que o Dudu saiu pela porta de trás, porque não era para ele ter saído pela porta de trás. Eu acho que é isso. O Dudu acabou saindo pela porta de trás. O Dudu poderia ter saído de um jeito completamente diferente, por uma escolha do Dudu. Só que o Dudu, em nenhum momento, ele assumiu a responsabilidade dele. Quando a Leila deixa isso muito claro, ele vai para a rede social e perde a razão mandando ir para aquele lugar. Aí, para mim, eu acho que é... Galera, eu naquela época realmente poderia ter feito as coisas diferentes, deveria ter sido mais claro, mas a minha história com o Palmeiras, ela não se apaga. Eu amo o Palmeiras, eu não sei o quê, minha história tá aqui, acabou. Não quero entrar em briga de dirigente, ponto. Acho que o Dudu, em nenhum momento, ele chamou a responsabilidade para ele. É sempre a culpa é da Leila. E aí, quando ela também perde a razão em alguns momentos, eu acho que ela às vezes fala até demais. A sinceridade dela e o jeito que ela trata, ela poderia segurar também. Sim. Só que eu não consigo, nesse momento, virar a conversa para criticar a Leila. Ele estava protegido ainda, por mais que as coisas ficaram muito claras. O movimento dele de sair existiu, partiu dele, só que ele ainda recuou, ele estava protegido pelo contrato. Sim, pronto. Aí ela também tinha que ter sido assim, ok, estava louco para ele ir embora, ia ter um prejuízo, mas ele tem um contrato. Ele tinha um contrato. Na época a gente chegou a criticar, como Mas a Leila ela também expõe ela também, tudo. exato, era Na isso que eu época. ia Que eu acho que falar. hoje o negócio já está no Era isso. ventilador. Então, mas já foi. Né? Não, então, na época ela também usou para expor, ó, ele que decidiu, já ia embora e tudo mais, recuou e tudo mais. Usando também, enfim, a mídia e tudo. O sentimento que me pega essa questão toda foi a Leila, em determinado momento, por conta de falar, como você disse, para mim era de tentar jogar o Dudu contra parte da torcida do Palmeiras. Sabe qual é? Por exemplo, eu estou... Controlar a narrativa. Exato. Eu estou controlando, eu estou defendendo o Palmeiras. Olha, ele não está pensando no Palmeiras, ele está pensando na vida dele, só na vida pessoal e profissional. Ok, foi culpa do Dudu mesmo. Essa situação toda, ele que criou. Estou aqui falando que não foi ele que criou, porque ele que chamou para ele essa questão de ir para o Cruzeiro e tudo mais. Só que no momento que, não vou mais, tudo mais, vou respeitar aqui, sei lá, pelo menos 6 meses de contrato. E continuou, e ela continuou alfinetando. Sempre que tinha oportunidade, ia lá. Ele tinha que ter saído, sabe? Então, nesse momento que, para mim, o lado profissional acabou. Lá atrás ainda. E virou uma guerra pessoal dos dois. E aí, a gente está aqui em janeiro, ainda falando de uma coisa que aconteceu lá em agosto, se eu não estou enganado, porque aí virou uma questão pessoal, e estão um trocando farpa com o outro desde então. Por exemplo, essa situação do Rony, se a gente desse ter até tempo de falar sobre isso, eu acho que não precisava, por exemplo, ter falado sobre o Rony e acabar o ciclo dele, porque vai que ele começa a fazer gol pra caramba nessa temporada, retoma o bom futebol e o ciclo não acabou. Então, acho que nesse momento, eu acho que a Leila também poderia ser menos do sincericídio. O cara tá lá ali. treinando, sabe? Às vezes o cara tá lá treinando, vai representar, né? E tudo mais. A temporada pode virar, né? O seu ciclo no Palmeiras acabou, ele nem viu, sabe? Chegou pra ele, o seu ciclo. A presidente falou que seu ciclo no Palmeiras acabou. Como assim? Justo. Sabe? Eu acho que tem os dois lados pra gente conversar. É isso que eu tô falando. Bom, a gente vai atualizando mais da situação do Palmeiras. Isso aí, galera. Complicado a situação aí entre o Dudu e a presidente do Palmeiras. Cara, na minha opinião, o Dudu ele não assumiu a responsabilidade, ele não assumiu o BO dele. Cada um vai ter sua opinião, tá? Não vem com mimimi também aqui, não. Na minha opinião, ele não foi homem o suficiente para assumir a responsabilidade dele, sendo que ele já estava fechado com o Cruzeiro e, de repente, ele mudou de ideia e a presidente falou, não, ele já negociou com outro time, eu espero que ele seja homem e cumpra a sua palavra, certo? Ou quando alguém vai lá, vamos supor, você vai, vende um carro ou compra um carro de alguém, aí você foi no cartório e tal, fez toda a papelada, aí chega no dia da negociação, o cara vai lá e mela com você. Fala, cara, eu desisti do negócio, não vai dar. Você vai chamar esse cara de quê? De moleque, de homem que não tem palavra. Então, a minha opinião é essa. Né? Por mais que acho desnecessário essa treta ter vazado aí na imprensa, mas o papel que o Dudu fez nesse momento aí, nesse quesito aí, não foi um papel de homem. Ele desistiu da negociação, ficou feio para o Cruzeiro, ficou feio para ele, para o Palmeiras.
Sabíamos que o clima a partir dali não seria um clima mais agradável, né? Dentro do Palmeiras com o Dudu, depois do que a Leila falou, olha, ele já fechou contra o Palmeiras, eu espero que ele cumpra a palavra dele. Foi essa as palavras da presidente do Palmeiras na época aí que eu lembro. E o Dudu melou, deu para trás e agora quer sair como um santinho, um anjinho aí. Não estou falando que ele é 100% culpado, que ele não possa ter aí algo a reclamar, mas nesse quesito, esquece outras coisas, que o Dudu já fez, outras, falando nesse quesito, nessa questão aí, para mim, o Dudu vacilou grande. Quando eu vi que ele tava fechando, de repente ele melou, falei, qualquer pessoa que tá por fora dessa situação, vendo isso aí, sabe que isso aí não vai mais dar certo. Sabe que isso aí vai ficar complicado pro jogador, que ele não vai conseguir jogar. Foi o que aconteceu, né, galera?